Sejam bem-vindos a mais uma edição do Transformação Digital CBN. Hoje é sábado, 19 de outubro de 2019. Meu nome é Samuel Leite, sou jornalista especialista em tecnologia e inovação e junto com vocês vamos discutir um pouquinho sobre como a tecnologia, a inovação e a inteligência artificial vem mudando significativamente as nossas vidas. No programa de hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a educação, que foi o tema do nosso episódio de estreia. E nesse programa a gente vai trazer duas entrevistas bastante interessantes sobre essa agenda, onde a gente vai falar um pouquinho mais também sobre como a tecnologia vem ajudando significativamente a transformar a relação que a gente tem com a educação, com o saber, com o conhecimento. Eu vou conversar hoje com o André Campelo, que é o CEO e sócio fundador da startup aqui de Campinas, Dentro da História. E eu também converso com Vinícius Freasa, que é o diretor de inovação pedagógica da startup Evolucional. Podcast da semana. E no quadro Podcast da Semana, hoje nós vamos falar sobre um podcast muito especial chamado De Propósito. Para você ficar um pouco mais por dentro do que esse podcast tem para oferecer, basta ir no Spotify ou no próprio portal que o pessoal tem, que é o portal depropósito.com.br. Qual que é a ideia do De Propósito? O De Propósito é um podcast que tem mais ou menos 18 episódios até o momento. Ele tem como objetivo sempre trazer um tema relacionado à causa e a propósito na sua programação. Uma das coisas curiosas e bastante interessantes como formato é que sempre eles costumam variar os apresentadores. Então é muito comum que você tenha sempre um host, um apresentador diferente a cada programa. E eles tratam de todas as agendas possíveis relacionadas à causa. Então tem episódios muito bacanas, por exemplo, falando sobre a acessibilidade da pessoa com baixa visão ou mesmo que é deficiente visual, cego, que é comandado pelo Fernando Scalabrini, que é também dono de um podcast muito bacana chamado Papo Acessível, que brevemente a gente vai trazer aqui no Transformação Digital. E além disso, o De Propósito trata de outras agendas como sanidade mental, as questões relacionadas a empoderamento de gênero e raça. Enfim, é um programa muito bacana, sempre com um tema importante, um tema necessário para discussão e para diálogo. O que aconteceu nesta semana e você precisa saber. Nosso assunto aqui no Transformação Digital é falar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre todas essas agendas que estão, de fato, diretamente conectadas com a transformação da nossa realidade aqui como ser humano, mas muito impulsionadas pela tecnologia. E aí tem uma dica bem bacana de um festival de inovação que acontece hoje aqui na cidade de Campinas e região e que vai até o dia 31 de outubro. Então, se você está pela cidade aí, tá a fim de participar de uma agenda muito bacana, acesse o site www.campinasfestival.org.br e lá você vai ter o link programação. Então são mais de 115 atividades acontecendo simultaneamente por toda a cidade e que tem como agenda, como eu mencionei, a questão da inovação, da tecnologia, da divulgação científica, do empreendedorismo, entre muitos outros temas. Então vale muito a pena acompanhar e ficar por dentro do cenário de inovação tecnológica que acontece aqui na cidade de Campinas. Conectados. Bom, e seguindo com o assunto educação e como a tecnologia pode transformar a vida da gente, sobretudo do âmbito da educação e da evolução, pensando sempre de como é que vai ser a educação do futuro, eu estou com um convidado aqui muito especial, que é o Vinícius Freasa, que é diretor de inovação pedagógica. E Vinícius, eu queria, antes de começar o nosso papo, fazer aqui um breve e pequeno interlúdio aqui para explicar para a nossa audiência um pouquinho sobre esse momento onde o Big Data, ou seja, os dados, as informações que estão contidas na rede de maneira geral, na imensa maioria das vezes não estruturada, essa informação evidentemente, como é que isso pode, de alguma forma, transformar o futuro da educação. Eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória da startup de vocês e como é que isso pode ajudar a gente a ter uma educação de melhor qualidade. Seja bem-vindo, Vinícius. Legal, Samuel, ouvintes, obrigado aí por estarem nos acompanhando. Bom, nós trabalhamos com o uso de dados na educação, né? Evolucional é uma startup campineira que tem se dedicado a trabalhar com dados na educação, né? Hoje a gente tem atuado em mais de 700 cidades, mais de 2.500 escolas usando o nosso sistema, né? E o que a gente costuma dizer, Samuel e ouvintes, é que a escola, né, ela é, na verdade, uma fábrica de dados. Existem dados sendo gerados na escola cotidianamente em grande quantidade
acontece que esses dados muitas vezes estão soltos na escola, né, estão descontextualizados ou, pior ainda, subutilizados, né? A escola produz muitos dados, mas usa pouco esses dados para melhorar os seus resultados acadêmicos, pedagógicos e os resultados dos seus alunos, né? E a nossa proposta, Samuel, né, e não só a nossa, mas na verdade de um movimento todo que começa a acontecer na educação, é o que nós chamamos de educação baseada em evidências, né? Educação baseada em evidências nada mais é do que o uso dos dados que a escola produz para melhorar os seus próprios resultados, né? O que a gente sugere que seja feito, né, é que todos os dados oficiais da escola, como, por exemplo, os dados de avaliações, né, eles sejam organizados e estruturados, e aí a tecnologia está aí para isso, né, Samuel? A gente não conseguiria fazer isso num nível bom de organização, né, e de direção, se nós não tivéssemos a tecnologia para nos ajudar. E a nossa proposta é justamente usar a tecnologia para organizar esses dados todos e convertê-los em informação para a escola, né? A gente acredita muito na diferença entre dado e informação, né? O dado é apenas um conjunto de números ou de caracteres ali soltos e desorganizados, mas quando você começa a olhar para esses dados e agrupá-los, atrelar contextos a esses dados, a gente consegue ter informações para a escola que são coisas muito mais valiosas do que os dados, né? A gente consegue identificar quais são as lacunas dos alunos de aprendizado, né? Então, o que um determinado aluno precisa estudar mais para melhorar o seu resultado, o que a escola como um todo precisa prestar atenção para alavancar o seu resultado em avaliações oficiais como o Enem, por exemplo, né? E tudo isso só é possível com o uso da tecnologia, né? A gente já vê um movimento muito forte em outras áreas, não é, Samuel? Por exemplo, o comércio eletrônico, né? Que já personaliza oferta para as pessoas a partir dos dados que essas pessoas deixam na internet. A nossa proposta é fazer isso com a educação, né? Então, olhar para os dados que os alunos produzem, que as escolas produzem, converter isso em informações valiosas que possam ser, então, utilizadas na melhoria do aprendizado dos alunos, né? Perfeito, Vinícius. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando existe, algumas empresas, sobretudo no âmbito global, que acabam atuando nesse mesmo modelo de vocês. Uma das críticas que eu percebi, especificamente em relação a uma dessas startups, uma bastante famosa na China, é que os caras, de alguma forma, ajudavam ali os seus grupos de alunos a terem uma melhor performance nos exames de avaliação. Aqui no Brasil a gente tem o Enem, mas eles estavam sendo muito criticados porque naquele momento, especificamente dentro daquele ecossistema, a crítica era: estamos formando alunos que estão decorando conteúdos e não estão sendo preparados cognitivamente para ter reflexões. Eu entendo que isso é uma crítica bastante comum quando a gente coloca a tecnologia ali como uma ferramenta para dar para aumentar a capacidade de desenvolvimento do aluno. Como é que vocês percebem isso dentro do modelo que vocês têm para ter a tecnologia como um elemento de desenvolvimento cognitivo e não meramente, evidentemente, um apoio para decorar algo, entendeu? Perfeito, Samuel. Esse questionamento ele é clássico em educação, né? Eu acho que aí, Samuel, essa tua colocação, ela transcende até a questão da tecnologia, né? Ela perpassa aí pela questão dos objetivos da educação, né? Nós ainda temos no Brasil algumas avaliações oficiais que acabam norteando o que os alunos valorizam ou o que eles devem aprender na escola, porque o objetivo final torna-se a avaliação, né? O que a gente tenta trazer para as escolas que estão com a gente, né, Samuel, é que esses dados ou as avaliações, se elas forem aplicadas apenas
para notas serem atribuídas aos alunos, é isso que vai acontecer mesmo, né? Então, se você avalia um aluno e você entrega uma nota para ele se torna sinônimo daquela nota, ele vai querer, na verdade, decorar os conceitos ali para ter uma boa performance nessa avaliação e, né, portanto, a gente reduz muito o objetivo da educação, né? Agora, quando a gente usa esses dados todos, Samuel, realmente para se atingir objetivos de aprendizagem, e aí eu não posso deixar de citar algo novo que está acontecendo na educação brasileira, que é a implementação da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. É um novo documento aí que tem norteado, ou que vai nortear a partir de 2021, e as escolas já estão se preparando para isso exatamente agora, mas a partir de 2021 esse documento entra com força de lei. Ele vai nortear os objetivos de aprendizagem para cada série, né? Nós nunca tivemos isso no Brasil, um documento que norteasse esses objetivos de aprendizagem, e quem acabava norteando, Samuel, eram as avaliações oficiais, né? Então, perfeito. Quando você tem uma avaliação que o aluno precisa passar no fim do ano, é natural, infelizmente, que os alunos só estudem um determinado conteúdo porque cai na prova. Com a BNCC, a nossa perspectiva muda, os nossos objetivos mudam, porque ela traz uma série de competências que nós nunca tivemos na educação brasileira, tá, Samuel? Ela é algo que faltava para a educação mesmo, como, por exemplo, pensamento crítico, colaboração, resiliência, isso tudo está descrito na BNCC, né? O grande desafio agora, Samuel, vai ser a gente entender, e a gente tem pouco tempo para isso, né? A gente está nesse movimento, como essas novas habilidades, né, que transcendem a questão de uma prova de múltipla escolha, aquelas provas testes, né? Como é que essas habilidades serão avaliadas ou serão mensuradas de alguma forma, né? Mas com certeza a tecnologia ela vai entrar nessa área também ajudando. Eu posso citar aqui, Samuel, algumas avaliações bem inovadoras que já têm sido feitas pelo mundo, tá? E até no próprio Brasil nós temos, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, em São Paulo, que tem um instrumento de avaliação para habilidades socioemocionais, né? Que já transcende essa questão da decoreba, enfim, né? Dos conteúdos que você citou aí que os alunos decoram, né? Então existem já avaliações inovadoras. O que elas precisam é ganhar corpo e ganhar espaço na educação brasileira, que é o que nós esperamos agora com a BNCC, né? E só para fechar o meu raciocínio aqui contigo sobre essa questão, a gente acredita muito, viu, Samuel, na tecnologia como meio, né? E não como fim, né? Se a gente colocar o uso da tecnologia nas escolas como um fim, para mostrar para os pais que a escola é tecnológica, para mostrar para a sociedade, olha que legal, aqui a gente usa tablets, computadores, a gente vai acabar caindo nisso que você citou mesmo, né? O uso da tecnologia apenas para o aluno obter uma nota, enfim. Agora, quando a gente utiliza ela como meio para o desenvolvimento de novas habilidades, né? Quando a gestão pedagógica, que aí é a área que nós atuamos aqui na nossa startup, utiliza a tecnologia para traçar planos de ação, né? Para desenvolver planos de melhoria da proficiência ou da habilidade dos seus alunos, aí sim a gente tem a tecnologia no papel dela, que é só ser meio de melhoria e não fim em si mesma. Muito bom. Perfeito, Vinícius. Muito obrigado pelo teu tempo. A gente com certeza vai estender essa conversa para os próximos programas aí. Parabéns pelo trabalho aí da startup. A gente precisa aqui com Transformação Digital, um pouco da nossa premissa é divulgar um pouco do que está acontecendo aqui no ecossistema da cidade, como um todo, da região metropolitana de Campinas, porque ela é de fato referência em tecnologia e inovação e é bacana ver o trabalho aí da Evolucional também, de certa forma, sendo protagonista dessas iniciativas. Muito obrigado, Vinícius. Legal. Um grande abraço. Legal, até a Samuel. Próxima. Eu que agradeço muito. Parabéns pela iniciativa e pelo programa. Para a gente é um orgulho participar com vocês. Tá? Tamo junto. Obrigado, cara. Abraço. Um abraço. Eu me conecto. Eu me conecto com a diversidade e acredito que a tecnologia é essencial para reverberar essa agenda tão importante nos dias de hoje. Eu sou Rafael Barros, tenho 30 anos, sou jornalista
e estou ligado no Transformação Digital CBN Campinas. Você está ouvindo Transformação Digital CBN Campinas. A apresentação, Samuel Leite. Bom, a gente vai continuar conversando aqui sobre esse assunto de educação, que é um tema bastante recorrente aqui no Transformação Digital CBN. E eu estou, nesse momento, com o André Campelo, que é meu amigo, sócio e CEO do Dentro da História, que é uma plataforma nascida aqui em Campinas de conteúdo personalizado que coloca crianças dentro de histórias com seus personagens favoritos. Com 3 anos de vida, a startup já vendeu mais de 400 mil livros personalizados. Bom dia, André. Tudo bem, cara? Bom dia, Samuel. Prazer. Bom dia, ouvir. Legal, cara. Bom, André, a gente é mais ou menos contemporâneo de idade e tal, e eu queria dividir contigo uma reflexão, que é que parte importante da educação, enfim, da minha formação como aluno foi dentro dos livros impressos, né? Ou seja, a gente foi educado ali com o livro de papel impresso e tudo mais, aquele livro que a gente estava habituado, que eu recebi do meu pai, enfim, é uma coisa meio que seguia com a gente, né? Mas hoje a gente tem muitas plataformas, muitas formas, inclusive, de disputar a atenção da criança, porque a gente pode falar aí, para enumerar algumas, o celular, enfim, a própria internet como um todo é um elemento bastante importante de tirar o foco da criança nesse ambiente que a gente vive. Como é que você acha que iniciativas como a do Dentro da História pode fazer para tornar o hábito de leitura ainda mais prazeroso? Legal. Porque a gente acredita com que a inovação que a gente criou com a Dentro da História, a gente tem levado para o mercado aí, como você disse, para mais de 400 mil crianças no Brasil nos últimos anos, foi lá atrás a gente imaginou juntar tecnologia, educação e crianças. E para a gente fez bastante sentido levar essa tecnologia na mão das crianças através do livro. Porque o livro, para uma criança até 8 anos, que na prática ela não vai ter a propriedade de um celular, de um smartphone, de um tablet na mão, ela vai usar isso no contexto da família, no contexto da escola, mas não é dela, e o livro deveria ou é para fazer parte desse universo infantil, seja na escola, seja em casa. Então a gente falou, vamos colocar isso com tecnologia na mão da criança, trazendo um device onde ela vai se identificar mais, ela vai ter um livro onde ela vai ser protagonista de história, ela vai se emocionar com aquilo, e a gente espera que com esse impacto você gere mais interesse para a leitura. É isso que a gente vem acompanhando diariamente com as famílias que compartilham para a gente as emoções, o impacto que desde crianças pequenas, de 2 a 8 anos, que é um pouco o nosso foco, e a gente acredita que também o livro é uma experiência compartilhada. A própria família, ela tem essa coisa da leitura na hora de dormir, da leitura com a família, com seus pais, com seus avós, com seus tios, e no caso de um celular, de um tablet, ele é sempre uma experiência individualizada, né? Você, quando coloca isso na mão da criança, acaba sendo uma experiência de tela única. Muito bom, cara. E quem quiser conhecer mais sobre o Dentro da História, como é que faz para chegar até vocês, para conhecer um pouco dos produtos? Seria legal você dar um overview sobre as propriedades intelectuais que vocês têm, né? Os títulos que vocês têm. Dá um toque aí para a nossa audiência sobre o Dentro da História. Legal. A Dentro da História tem conteúdos clássicos e originais, mas a gente tem também muitos conteúdos que a gente trouxe numa primeira demanda de conteúdo que a gente trouxe para as crianças, que é colocar essas crianças com seus personagens favoritos. Então, a gente tem desde Turma da Mônica, que foi nosso primeiro conteúdo, a todos os desenhos praticamente do universo infantil, Patrulha Canina, Peppa Pig, Galinha Pintadinha, Disney agora, enfim. Então, basta entrar na plataforma Dentro da História, que é dentrodahistoria.com.br, acessar, brincar, dá para criar, escolher uma história, criar o seu avatar, identificar a criança. É uma brincadeira que a própria criança pode fazer, e aí você vai ver o seu livro todo personalizado online, e você pode receber ele físico, que é nesse momento que você compra, e recebe ele físico na sua casa, um livro capa dura, todo bonito, impresso e personalizado e único para a criança. Muito bom, cara. Bom, eu acho que esse papo aqui, ele iria longe, acho que a gente pode voltar a falar sobre esse tema, porque eu acho que ele é muito importante, sobretudo porque é uma startup que é nascida aqui na região de Campinas e parte da nossa missão aqui no Transformação Digital é ecoar esse ecossistema aqui da região. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelo teu tempo, André, e a gente segue se falando aí, cara. Um abraço. Obrigado, Samuel. Um abraço. Podcast Transformação Digital CBN Campinas, de segunda a sábado no Spotify e em todas as plataformas de distribuição online. A apresentação, Samuel Leite.
Transformando realidades. Meu papo agora é com Marco Antônio Linhares, fundador e CEO da Voix, uma startup campineira que utiliza a tecnologia para combater o preconceito e estimular a inclusão. Marco, conta pra gente um pouco sobre a Voix. Como ela surgiu de uma demanda potencializada pela tecnologia, mas que teve no próprio meio tecnológico uma forma de atuação e combate ao preconceito. Marco, seja bem-vindo ao Transformação Digital CBN. Oi, Samuel. Obrigado pela oportunidade de falar da Voix no programa Transformação Digital. E tudo começou quando eu fui professor de matemática. Eu trabalhava na Unicamp como professor de matemática em um projeto de extensão como voluntário. E na mesma época eu também tinha começado uma outra startup de eventos e eu estava estudando muito sobre empreendedorismo. Na época eu percebi que os meus alunos eles tinham uma pressão muito grande dos familiares para passar logo em qualquer faculdade, arrumar um estágio para ajudar na renda da família, porque eram todos alunos de escolas públicas. E ao mesmo tempo também eu detectei que tinha muito um problema de autoestima. Por exemplo, esse curso ele era dentro da Unicamp e muitos deles não prestavam Unicamp porque não se achavam capazes. E muito também a questão do bullying em sala de aula. E aí, nessa minha primeira startup, eu comecei a estudar sobre empreendedorismo e passei a ensinar alguns conceitos lá dentro. Eu chamava na época de aulas para sonhar grande. Eu queria desbloquear alguns preconceitos que eles tinham para que eles pudessem despertar o potencial deles, né? Então, hoje eu acredito muito que a gente pode fazer a diferença no mundo e essa diferença vem da gente ser a nossa melhor versão e trabalhar num problema que afeta muita gente. Então, esse trabalho inicial lá na Unicamp foi o que deu a base para a Voix hoje. Nesse período eu passei por 2 hackathons e eu saí desses hackathons com a ideia de um jogo para combater o bullying nas escolas, que basicamente era uma caixa de sapatos com a versão inicial de um aplicativo para trabalhar temas que seriam muito difíceis de serem abordados em sala de aula, como a questão de gênero, raça, religião, cyberbullying. E na época eu estava ainda sozinho, mas já tinha começado a vender o jogo, a versão final que a gente tem hoje, e eu apliquei para a Singularity University, que, para quem não conhece, é a universidade que o Google e a NASA criaram há 10 anos atrás para usar tecnologias para resolver os grandes problemas da humanidade. E assim, foi um período, quando eu recebi a notícia, foi uma notícia muito boa e muito ruim, porque o programa é extremamente caro, apesar de ser muito difícil de passar, eu não sabia se eu ia ter condições. Aí abri um crowdfunding, vendi alguns projetos, me endividei inteiro, fiz tudo que eu podia para ir. E o que eu pensava era, se eu tenho uma chance de causar o impacto que eu quero no mundo, vale a pena, sabe? Então foi... E aí consegui ir, e assim, a Singularity, que ocorre o programa, uma parte dele dentro da NASA, foi sensacional. Aprendi muito como o mundo está mudando rapidamente, e eu passei a incorporar muitas coisas que eu aprendi lá nessa quebra de paradigmas que a gente tinha, né? E nossa visão passou desse trabalho de formiguinha de vender o jogo para como eu crio ferramentas tecnológicas para impactar 1 bilhão de pessoas, né? Que essa é a grande provocação da Singularity University. Então, hoje a gente desenvolve essas ferramentas para que educadores, empresas, pais possam trabalhar esses temas em sala de aula para trabalhar a questão da diversidade, combater preconceitos e despertar o potencial dos alunos para eles terem vidas extraordinárias e poderem fazer a diferença no nosso planeta. E é isso aí, com essa história inspiradora do Marco Antônio Linhares, fundador e CEO da Voix, que a gente encerra o Transformação Digital CBN de hoje. Se você quiser continuar conversando comigo, segue lá pelo Instagram e pelo Twitter no @SamuelLeite. E se você quiser mandar alguma sugestão de pauta ou fazer parte da nossa conversa, mande um e-mail para samuel@cbncampinas.com.br. Um grande abraço, um ótimo almoço para você e até semana que vem.